Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre carreira, liderança, mudanças. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. Frederico Porto, médico psiquiatra, nutrólogo, professor convidado da Fundação Dom Cabral e autor do livro Antecipe o Inevitável, a Arte e Ciência de Liderar Mudanças, livro este lançado pela editora Évora. Dr. Frederico Porto, muito obrigado desde já pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Eu que agradeço. Prazer é todo meu de estar aqui. Nós falamos aqui, eu disse que nós vamos conversar sobre carreira, liderança e mudança. Agora, quem é que cuida da mudança na minha vida? Sou eu mesmo? Não é a minha empresa? Não é verdade. Num mundo tão mutável quanto que nós estamos, cada vez mais se torna uma responsabilidade pessoal do indivíduo de se preocupar com a carreira dele. Ou seja, não tem como uma empresa garantir que ele vai poder estar naquele lugar para sempre. Então, entendendo isso, todos nós temos que ter uma perspectiva de médio e longo prazo, de onde queremos chegar, quais etapas queremos galgar, o que realmente me interessa na minha existência, e temos que ter a capacidade para lidar com as mudanças pelas várias fases pelas quais nós vamos passar. Por isso que, já no título do livro, está lá que a mudança é inevitável. Isso, a proposta do livro é entender o seguinte: já que ela é inevitável, o que eu posso fazer para mudar antes? O que eu chamo de automudança. Uma mudança escolhida e não imposta pelo ambiente. Então, nós temos que sempre estar com o radar ligado para mudar de maneira contínua, por escolha. Mudanças pessoais e profissionais? As duas, né, da mesma forma, porque no fundo, qualquer um de nós sabe disso, as mudanças que ocorrem em uma área da vida impactam as outras. É muito comum o indivíduo estar passando por mudanças, por exemplo, pessoais, ele está se separando e ele troca de emprego, ele escolhe, ele resolve mudar tudo na vida, ou vice-versa. Ele é dispensado do trabalho, ele acaba mudando o relacionamento. Então, eu costumo dizer que as mudanças nos contaminam e nos colocam numa posição de fazer aquilo que a gente estava adiando há muito tempo. Agora, não tem como evitar, por exemplo, que mudanças na sua vida profissional, às vezes até uma demissão, não impacte dessa maneira a sua vida pessoal? Você continue levando a sua vida pessoal à frente? Sim, esse seria o ideal, claro. Então, mas como tende a contaminar, as pessoas têm que ficar atentas, porque nós somos compostos, na verdade, a nossa mente, né? Nós temos uma parte que eu digo mais animalesca e uma mais racional. A melhor metáfora que eu tenho é como se fosse um guia sentado no elefante. O elefante é a parte mais primitiva, o guia é a parte mais racional, que tem somente 300 mil anos de existência. O elefante tem 600 milhões de anos. Então, quando você passa por um choque, uma mudança inesperada, é como se aquele elefante ficasse meio atordoado. Então, todas aquelas mudanças que o guia estava tentando fazer na vida e não conseguia, ele agora tem a oportunidade. Então, existe um consultor que diz o seguinte: nunca desperdice uma crise para fazer as mudanças que você queira fazer. Mas isso mesmo, de uma maneira consciente, como você falou, preservando o que está funcionando bem. Geralmente, o profissional muda porque o mercado faz ele mudar, a empresa faz ele mudar, a família faz ele mudar e ele não é dono das suas mudanças? A maioria de nós somos a dificuldade de mudar antecipadamente, né? Ou seja, tudo na vida tem um ciclo. Você tem uma ascensão, seja um produto, uma carreira, você tem um platô e uma queda. É da nossa natureza esperar a queda para então fazer a mudança. Porque nós temos uma coisa chamada aversão à perda. Porque imagina se eu mudar antes, eu falo assim, então imagina que para mudar eu tenho que fazer uma nova pós-graduação, vamos supor. Então para fazer a pós-graduação eu tenho que sacrificar algumas horas de lazer. Então eu penso assim, não, poxa, eu podia estar com meus amigos tomando cerveja e não na pós-graduação. Como eu tenho uma aversão a perder o lazer, eu falo, não justifica o que eu vou ganhar lá na frente. Então, a maioria de nós espera as perdas chegarem, a pressão do ambiente, a pressão da família, de quem estiver em volta, para então mudar. O que é mais importante como estratégia para se preparar para as mudanças que o senhor entende ser inevitáveis? Eu costumo dizer que são 5 características que os indivíduos têm que se desenvolver. A primeira delas é ter uma percepção realista do mundo, né? Ou seja, você tem que olhar, ver o copo cheio e vazio. Não é só a metade cheia nem só a metade vazia. É ter uma percepção bem realista. E muitas vezes a pessoa, para poder fazer isso, ela tem que ter um momento de reflexão, ela tem que conversar com outros que estão de fora para que eles possam dar uma perspectiva que às vezes ele não está tendo. A segunda é a capacidade de colocar o seu foco naquilo que você controla.
Porque nós adoecemos, no fundo, porque muitas vezes nos preocupamos com o que nós não temos controle. Doutor Frederico Porto, Marcelo Soares mandou aqui a seguinte pergunta, porque nós estamos falando aqui de mudança. Ele escreveu para mundocorporativo@cbn.com.br. Ele diz assim: quando vocês estão falando de mudança aí, estão falando de mudança só de emprego? Não, de tudo, né, Marcelo? Ou seja, isso que nós vamos falar é aplicado tanto à sua vida profissional quanto à sua vida pessoal. Mudar de relacionamento, ou você quer mudar de cidade, você quer mudar de profissão, aplicado a tudo. Mudar dentro da própria empresa. Dentro da própria empresa, inclusive, para mudar de área, né? Mudar de cargo, sim, né? Aplicado a qualquer tipo de mudança. Então vamos pensar aqui, eu lhe perguntei agora há pouco sobre essas estratégias. São 5 características. Uma, então, é essa capacidade de ter uma visão realista, tanto o positivo quanto o negativo do momento. A capacidade de focar naquilo que você controla. Nós sabemos hoje que quando você tem a sensação de controle, você fica menos estressado. Isso é provado cientificamente. Eles pegaram 2 grupos de indivíduos, colocaram em 2 salas separadas para fazer quebra-cabeças. E as salas tinham um ruído muito alto para incomodar. Para um dos grupos foi dado um controle e falou para eles, esse controle abaixa o som, mas pedimos a você para evitar de usar. Quando terminou a experiência, o grupo que tinha um controle na mão, que não foi usado, o hormônio do estresse no sangue, que é o cortisol, era 40% mais baixo nesse grupo. A sensação de controlar diminui o seu estresse. Nós não controlamos tudo na vida, mas se nós colocarmos a nossa consciência, a nossa atenção naquilo que controlamos, isso diminui o nosso estresse. Então essa é a segunda questão, focar no que nós controlamos. Exatamente. A terceira característica é a flexibilidade. Ou seja, entre onde você está e onde você quer chegar, nunca é uma linha reta. Né? Tá certo? Você não tem como... você sabe o que você quer, você sabe onde você está, mas nunca é uma linha reta. Então essa tensão criativa criada por onde você está e onde você vai chegar, ou quer chegar, a pessoa tem que compreender que é comum da natureza humana negar onde nós estamos, especialmente quando estamos em situações difíceis, tá certo? Realmente, então, por que quando a pessoa vai no alcoólatra anônimo, a primeira coisa que ela faz é ir na frente e falar, eu sou alcoólatra? Ela tem que reconhecer onde ela está. Então esse é um ponto importante. A flexibilidade só vai existir se eu entender onde eu estou, onde eu quero chegar e ter uma visão realista disso. E aí a flexibilidade é esse caminho que nunca vai ser uma linha reta. Mas se eu tiver a visão realista, eu crio a tensão, que é o paradoxo Stockdale. James Stockdale foi um almirante americano que ficou preso na Guerra do Vietnã durante 8 anos. Ele sobreviveu ao campo de concentração. Perguntaram a ele, general, almirante, quem sobreviveu? Quem morria primeiro? Ele falou, os otimistas. E o cara falava assim, no Natal eu saio. Ele não tem controle sobre isso, quem controla é o vietnamita, né? Ele falou, e o senhor, como é que o senhor sobreviveu? Ele falou assim, eu nunca deixei de desejar e ter fé que eu ia sair, mas nunca neguei a realidade da dureza onde eu estava. Então esse é o paradoxo. Bom, daí nós estamos falando do realista. Sim, exatamente. Então a visão realista, que é a primeira característica, mas é a visão de onde eu estou, onde eu quero chegar, e por isso ele consegue ser flexível no caminho, porque ele tem uma percepção do que ele quer e de onde ele está. Ele sabe que não é uma linha reta. Igual quando lançaram a Apollo 11 e a Lua. 90% do tempo ela está fora de rota. Não tinha uma linha reta para chegar na Lua, né? Você ia ajustando. Bom, nós falamos então de 3 aspectos importantes de um total de 5. Vamos ao quarto aspecto? O quarto aspecto é a organização. O indivíduo, ele, em um mundo tão caótico, né, que a todo momento você é chamado a sua atenção, né, você tem uma atenção dispersa por muitos estímulos, é fundamental que ele tenha uma certa organização e, em especial, do tempo dele. Ele sabia o que é importante e o que não é importante de ser feito. Isso cada vez é mais difícil, é verdade. Mas o indivíduo tem que ter na consciência o que é a tarefa mais importante de ser feita hoje, esta semana, este mês. Ele tem que ter essa consciência. E, por último, a proatividade, que inclusive dá o título ao livro, não é isso? A proatividade é a minha capacidade de mudar antes que eu seja obrigado. Então, eu tenho que me perguntar, para entender a minha percepção, onde eu estou na curva de mudança, né, do meu ciclo pessoal, ou se eu quiser analisar uma única área da vida profissional, ou como um todo. Você pode perguntar assim, você está tendo os resultados que deseja na vida agora? É uma pergunta. A segunda, você acredita que vai continuar a ter no futuro esses resultados? É outra pergunta. Então,
conforme as respostas dele, nós sabemos onde ele pode estar nessa curva. Bom, nós falamos aqui de percepção realista, focar no que controlamos, flexibilidade, organização e Proatividade. proatividade. Isso. Esse conjunto de aspectos aos quais o senhor chama a atenção, que seriam estratégias a serem desenvolvidas para que nós possamos estar preparados para as mudanças, dependem todos de mim? Eu foco no que depende de você, o que você pode desenvolver, né? Claro que nós temos que fazer a nossa parte, né? Ou seja, você pode escolher plantar laranja, não é garantido que você vai colher, mas você não vai colher limão, né? Se você plantar laranja, você colhe, a chance é de colher laranja. Pode vir uma tempestade, acabar com a sua plantação. O que eu demonstro é o seguinte, você vai ter essas características, isso aumenta a probabilidade de você conseguir fazer a mudança de uma maneira mais harmônica. Ninguém está dizendo que é garantido. Em que momento eu tenho que começar a pensar nessa estratégia? Pois muito bem. Então, se ele respondeu aquelas duas perguntas, né? Se está tendo resultado agora, ou se acredita que vai ter no futuro. Se ele respondeu, eu sim estou tendo os resultados que eu quero, e sim acredito que no futuro eu terei, provavelmente ele está no ciclo, ele está numa fase ascendente da onda dele. Então ele está ganhando, né? Se é um produto, se é uma carreira, ele tem os resultados que ele espera. Ótimo. Se ele respondeu que ele está tendo o resultado, mas quando ele olha o futuro, daqui 3, 5 anos, ele vê que ele não acredita que vai continuar, ele está chegando no ápice. Um dos sintomas é que ele percebe que ele tem que fazer muito mais esforço para ter os mesmos resultados que ele tinha antes. Aí já é o momento de ele começar a pensar na mudança. Quer dizer, esse estágio pode acontecer em qualquer momento da nossa carreira. Qualquer momento, qualquer momento. Vai ter pessoas que lembram, assim, um dia eu acordei de manhã, eu olhei, eu tinha conseguido tudo que eu quis. E por algum motivo eu ainda estava insatisfeito. Eu fiz essa mudança na minha vida. Porque, na verdade, nós vamos amadurecendo. Nós vamos tendo saltos de complexidade na nossa cognição, na nossa mente. E cada salto desse faz com que você olhe para trás e se pergunte assim, gente, como é que eu não vi isto antes? Você muda a sua percepção. E ao mudar, você tem novos desejos e aí você inicia um novo ciclo. Torna-se mais complexo esse processo à medida que muitas vezes as mudanças pelas quais eu tenho que passar, elas dependem de outras pessoas, não vão depender apenas de mim? Claro, é sempre. Então, nas suas relações, claro, nós não vivemos numa ilha, grande parte dessas nossas angústias ou desejos tem a ver com as pessoas que estão à nossa volta. É evidente, né? Os nossos relacionamentos. E aí eu faço o quê para poder me adaptar melhor a esse tipo de cenário que é muito mais comum? Pois é. Então, o que você pode fazer? Então, vamos pegar o caso, vamos supor que seja, pode ser uma empresa que você pode abrir para o diálogo, pode ser uma pessoa do seu relacionamento pessoal, um marido, uma mulher, um namorado, uma namorada de muitos anos. Você tem que criar um diálogo, abrir o espaço para o diálogo, que você se lembra que eu falei que a liderança é um tripé, né? Do líder, que é um indivíduo, e aí nós falamos das características que ele deve ter, o liderado, que é o outro, e o contexto onde ele está inserido, né? São os três pontos de um triângulo que tem que ser ficado atento. Então, do líder para o liderado, você tem a relação, e aí você tem que estar aberto ao diálogo, ou seja, porque muitas vezes, como você disse, você precisa, aliás, muitas vezes não, provavelmente a maioria das vezes, você precisa de outras pessoas para estar junto de você, seja numa empresa ou mesmo na sua vida pessoal. Então, o diálogo é eu estar aberto a conversar com o outro, a compartilhar os meus desejos, ouvir o da outra parte e achar um ponto em comum onde a gente possa trabalhar juntos. As corporações têm espaço, primeiro, para esse diálogo, segundo, para que os seus profissionais façam essa discussão com eles próprios, talvez, sobre mudanças necessárias? Paradoxalmente, não. Olha que coisa curiosa. A DBM fez um estudo perguntando a executivos brasileiros, entrevistou mais de 2.000 executivos, quanto tempo que ele estava disposto a ficar na empresa onde ele estava. Ele respondeu 3 anos. Então, você imagina. 3 anos para permanecer na empresa onde em que ele estava. não é nem no cargo em que estavam. Não, nem no cargo, na empresa. Então, você imagina, o que custa mais? Se uma empresa tivesse uma confiança para conversar com esse indivíduo, entender os desejos dele de carreira, ou se ele chegasse um dia e falasse que, assim, daqui 30 dias eu estou saindo. Como é que se cria um sucessor em 30 dias? Então, a necessidade dessa confiança, de estar aberto para a conversa,
muita gente vai dizer assim, não, mas nós não temos isso, eu sei, mas não ter isso tem um custo elevadíssimo, porque agora, mais do que outras épocas, o profissional tem o poder de escolher a carreira dele, muito mais do que ele tinha antes. E isto gera um prejuízo muito maior para as corporações do que elas imaginam. O exemplo que eu te dei, imagina, 30 dias antes eu aviso, ó, estou saindo. Agora, se eu falo para você, daqui 3 anos eu tenho intenção de sair, nós temos 3 anos para criar um sucessor, por exemplo. E a confiança ela é baseada em 3 pontos também, né? Nós estamos falando de relações, né? Claro. Ela é baseada, primeiro, na sinceridade. Eu tenho que confiar na intenção do indivíduo. Então, você tem que confiar na minha intenção quando eu te falo isso, e eu tenho que confiar na intenção da corporação quando ela me pergunta. Você tem que confiar na competência. Você tem pessoas muito bem intencionadas, mas que talvez você não confie nelas pela competência. A organização pode não confiar que o indivíduo tem a competência para ocupar o próximo cargo que ele deseja, né? Ou ele pode também não confiar que a organização não tenha a competência para oferecer a ele desafios à altura, apesar de bem intencionada, tá bem? E por último, a história pregressa. Quantas vezes que eu lhe fiz promessas e não cumpri? Então, se minha história pregressa não é boa, a confiança vai estar abalada. Então, se você entende que a confiança é feita de 3 pontos, sinceridade, competência e história pregressa, eu consigo fazer o que está faltando para que eu possa ter uma conversa sincera, que baseie-se, que a pessoa enxergue as minhas competências e vice-versa, e considere a nossa história pregressa. O que está faltando para ter essa conversa de confiança? O Mikael mandou uma pergunta aqui que considero bastante interessante. Ele disse que tem 19 anos. Mal começou sua carreira e ele já está pensando em mudar. Ele disse que isso é um problema. Bem, Mikael, a sua geração, né, 19 anos, ela tem muitas escolhas, né? Então, eu acho que nós lidamos com um paradoxo. Um paradoxo é quando 2 coisas são importantes, por exemplo. É importante ter estabilidade para você absorver o que você tem, absorver conhecimento e aprender, mas é importante também mudar. Então, o que você tem que se perguntar é o seguinte: você está mudando por quê? Você está mudando porque você se deparou com um desafio e você não quer fazer o esforço necessário para aprender? Ou você está mudando porque realmente você quer, por exemplo, aprender algo novo que onde você está não está oferecendo, né? Porque muitas vezes o imediatismo, que é comum de gerações mais, né, novas, ele é um aspecto que prejudica a sua aquisição de habilidades para ser um executivo, né? Nós sabemos hoje que para o indivíduo atingir o nível internacional, ou seja, um atleta, um músico, um executivo, em qualquer profissão, ele precisa de ter 10.000 horas de prática. 10.000 horas de prática para se chegar à excelência. Ao nível internacional. Nível internacional. Né? Você ser um Ayrton Senna, ser um jogador de futebol igual o Neymar, são 10.000 horas de prática. São 3 horas de prática por dia durante 10 anos. Ou, se você quiser, 8 durante mais ou menos 5 anos. Então, para você ficar bom em algo, tem que praticar. E muitas vezes o imediatismo, ficar mudando de profissão, de emprego, é uma tentativa de não encarar de frente a dureza que é você aprender algo difícil. Agora, ao mesmo tempo, já que nós estamos falando aqui de jovens, os jovens têm que tomar decisões muito cedo hoje em dia, no sentido de escolher a sua carreira. Seja, trocar de carreira, mudar de carreira tão rapidamente também não chega a ser um problema. Me parece até natural pela necessidade de ter feito uma escolha tão cedo. Concordo com você, é verdade. Com 16 anos de idade, 17 anos de idade, nós somos muito jovens para escolher o que queremos fazer, né? E o pessoal já está perguntando na sala de aula, você vai fazer o quê? Chega em casa e sim, você vai fazer que faculdade? 13 anos, né? Pois é, desde essa idade. E de repente ele tem que tomar uma decisão. Concordo. É porque ele vai ter que fazer o vestibular, tem que escolher um curso. Sim, então ele tem que explorar de alguma forma, exatamente. Ou seja, só com esse cuidado, assim, será que eu já tenho certeza que é isso que eu não quero? Eu já aprendi o suficiente aqui? Mas não há dúvida. O número de opções, eu falo isso no livro, eu vi isso na capa de uma revista sobre vestibular. O jovem hoje pode escolher entre mais de 150 cursos superiores diferentes. Fora que ele pode escolher também não fazer curso nenhum e ser um microempresário. Então, ele tem um paradoxo da escolha. Isso gera uma coisa muito ruim, que eu dou o exemplo de uma calça jeans. Antes você entrava numa loja e comprava uma clássica, pronto. Hoje você entra, tem 10, 15 modelos diferentes, né? Boca apertada, cintura baixa, não sei o que lá, e assim vai. Você veste, você sai com uma na mão e pensa assim, nossa, será que uma das outras 14 que eu deixei para trás ficaria melhor no meu corpo? Então, quando tem muita escolha, você fica mais angustiado e não menos. Então, com tantas opções, o jovem realmente fica perdido. Mas ele tem que olhar para dentro de si, entender o seguinte, o que ele gosta de fazer. O
Procurar entender quais são as suas habilidades, os seus talentos. Pergunte aos seus amigos. Você é lembrado para resolver o quê? Certo? Quais são os seus valores? O que te motiva nas suas escolhas na vida? Ser motivado pelo quê? Pelo desafio? Ser motivado por um senso de justiça? E por último, de posse dessas 3 reflexões, essas 3 dimensões de reflexão, o que eu gosto, o que eu faço bem e o que me motiva, você olha para o mundo exterior e vê com o que você pode alinhar isso. Qual empresa? Qual segmento de negócio? E essa reflexão tem que ser contínua, a vida inteira. Agora eu fico pensando aqui o seguinte, nós estamos falando sobre a necessidade de mudar e inclusive a necessidade de você se antecipar ao que o senhor chama ser inevitável. Mas nós temos várias experiências e situações, casos de profissionais que estão há muitos anos numa mesma empresa. Essas pessoas estão erradas? Se elas estão felizes, não. Elas estão certíssimas. Eu acho que o objetivo máximo do ser humano já Será dizia... que elas não estão acomodadas? Eu acredito que elas estão... Não, eu acho... Não necessariamente você é obrigado a mudar. Se você está feliz, tá certo? Você não pode estar entorpecido. O meu desafio é tirar a pessoa do entorpecimento. Mas pode ser que ela esteja feliz, ela esteja se sentindo plena onde ela está. Mas ela tem que lembrar que a mudança vai ocorrer. Tem um caso muito interessante de um economista inglês que ele resolveu escolher o melhor lugar para se viver no mundo. Ele aposentou. Então ele selecionou um lugar com um clima ideal, sem violência, uma população amigável. E ele mudou para uma ilha. Um mês depois estourou a Guerra das Malvinas. Tá certo? Ou seja, a estabilidade com uma mudança, a natureza é um pêndulo, né? Você vai entre a estabilidade e a mudança continuamente. Mesmo esse que está há 20, 30 anos, e eu já encontrei pessoas que ficaram 20, 30 anos numa empresa, dedicaram toda a sua identidade àquela companhia, quando saem, perdem um pedaço da alma, tá certo? Então a gente tem que ter, sim, você pode ficar lá, mas você tem que ter mais de um interesse, entender que a sua identidade, ela não é focada só aonde você trabalha, porque senão, quando você perde isso, você cria um vácuo na sua existência. E eu começo a pensar exatamente nesse ponto importante da nossa carreira, para o qual muitas vezes nós não nos preparamos. E talvez seja das mudanças mais complicadas no processo, que é quando você vai deixar o mercado de trabalho, você vai se aposentar e, de repente, você descobre que tem tantos anos mais de vida pela frente. Traçar essa estratégia dentro desse espaço que o senhor já chamou a atenção da gente logo na abertura da nossa conversa, é importante neste momento? Importantíssimo, porque cada vez isso vai ser mais comum, né? Nós vamos viver mais, então você vai terminar um ciclo da sua profissão, do seu trabalho, vai ter uma segunda, uma terceira carreira. Então, você tem que estar atento àquilo que eu falei para o nosso ouvinte. O que você gosta de fazer, aos seus talentos, porque isso faz com que você abra outras possibilidades. Tem outro aspecto que eu abordo no livro, que é essas características, essas 5 características são ancoradas em algumas coisas. Uma delas é a aprendizagem, que tem a ver com o que você falou. O aprender... Se refere sobre o ciclo de aprendizagem. Ciclo de aprendizagem, exatamente. Ele passa por níveis. Então você tem um primeiro nível que a gente chama de inconscientemente incompetente. É quando você não sabe que não sabe. Então um índio que nunca viu um carro, ele não sabe que não sabe dirigir. Ele vê um carro, fala, opa, eu não sei dirigir. Ele tem um insight da ignorância dele. Aí ele entra no segundo nível, que é o conscientemente incompetente. Aí ele entra na autoescola. Mas ele está naquela fase que ele tem que pensar para pisar na embreagem, ele sabe que ele não consegue manobrar o carro no morro. Ele está conscientemente competente. Ele sabe o quanto ele sabe. Aí pratica. Um dia alguém entra na frente do carro, ele consegue desviar sem pensar. Ele automatizou. É o nível inconscientemente incompetente. Desculpa, inconscientemente competente. Você não sabe o tanto que você sabe. Mas nesse nível tem algo muito importante. Porque requer de você a humildade de reconhecer que as coisas podem ter mudado e a coragem de começar o ciclo de novo, aprender coisas novas. Então isso é um processo contínuo, né? É isso que nós falamos, ou seja, a nova carreira, a nova fase. Em cada nível, o senhor coloca aqui no livro uma palavra-chave, né? Quando nós falamos aqui do inconscientemente incompetente, eu falo no insight. Conscientemente incompetente, escolha. Conscientemente competente, disciplina. E aí nós chegamos nesse último nível do inconscientemente competente, que é a humildade. Humildade, isso. Essas palavras-chave escolhidas aqui dentro de cada uma dessas áreas é porque
são as reações que nós temos que ter a cada estágio. E esses Exatamente. estágios são inevitáveis. São inevitáveis em qualquer ciclo de aprendizagem. E você, nesse ciclo, você vai errar, você vai ficar confuso. Eu sempre digo que ninguém aqui está confuso sobre como se faz uma neurocirurgia, provavelmente. Por quê? Porque a pessoa não é um neurocirurgião. Então você fica confuso naquilo que você tem que aprender. É uma fase do aprendizado. Você vai errar. Então o que nos resta é fazer, como você disse, criar circunstâncias, porque o insight só ocorre em circunstâncias. Eu posso criar circunstâncias na minha vida para que gere maneiras de pensar diferentes, conviver com pessoas diferentes, que mude minha maneira de pensar. Aí eu tenho um insight. Aí eu escolho praticar. Pratico de uma maneira disciplinada. E depois eu tenho a humildade de reconhecer que aquilo que eu fazia tão bem, muitas vezes, eu tenho que ter a coragem de fazer de uma maneira nova e diferente. E aí você tem que buscar uma inspiração no fundo da sua alma, né? Como é que eu reinicio isso? Bom, todos esses processos sobre os quais nós estamos falando passa pelo autoconhecimento. Eu ter que enxergar a mim mesmo é fundamental. Perfeito. Isto eu acho que é a alma de tudo. Num mundo onde o ser humano seria o grande diferencial das empresas, né? Nós sabemos a capacidade produtiva do indivíduo. Eu cito um livro, Cláudio Fernandes Aros, um headhunter. Ele mostra que quanto mais complexa a tarefa, maior é o impacto do indivíduo de produtividade baixa com produtividade diferenciada. Em tarefas mais complexas, como a capacidade de criar softwares, programadores, chega-se a 1.400% o impacto de um indivíduo que consiga produzir mais. Neste mundo, se o ser humano, entre aspas, é o recurso, ele tem que se conhecer bem. Conhecer as suas forças, as suas fraquezas, né? Saber se relacionar. Já dizia Sartre, né? O inferno são os outros. Mas o céu também são os outros. As nossas maiores alegrias, se for pedir qualquer um para recordar, foi eventos que aconteceram com pessoas no seu trabalho, um trabalho em equipe, uma pessoa que você amava. Então a gente tem, o ser humano se torna o centro dessa nova fase do trabalho na era do conhecimento. A Simone pergunta aqui pelo mundocorporativo@cbn.com.br se nós vivemos num mundo de tantas mudanças, mudanças constantes, por que nós ainda somos resistentes a elas? Porque biologicamente nós não somos construídos para inovarmos. Vamos voltar lá na pré-história, lá na savana africana. O homem foi selecionado ali. Ele foi selecionado para economizar energia. Então, se não precisasse correr, ele não corria. Não é isso? Ele ficava quietinho. Então, nós nos adaptamos bem, mas nós não somos inovadores por natureza. Nós só somos inovadores se nós somos pressionados a sê-lo. Tá certo? Então, o ambiente pressiona você a ser inovador, a mudar. Senão, ninguém quer mudar. Dizem que nem o neném quer que você troque a fralda dele quando ele faz xixi. Só depois que esfriar. Até então, ele não vai reclamar. Né? Então, isso é da nossa natureza. É por isso, Simone. Então, nós não mudamos. Por isso que antecipe o inevitável. Eu proponho que você faça uma reflexão para ser proativo. Nós falamos aqui no programa muito sobre estas mudanças individuais. Agora, muitas vezes, nós temos que promover mudanças dentro da empresa ou do grupo que nós lideramos. A estratégia é a mesma? Sim, ou seja, uma empresa que é composta de indivíduos, ela tem os mesmos vícios, tá certo? Uma empresa também tem uma inércia, se duvidar, até maior. Se você vê, Milton, as grandes mudanças de empresas na história, você pegar a IBM, por exemplo, né? O Gessner tem o livro, né? Quem disse que os elefantes não podem dançar? Ele, na verdade, pega-se uma empresa em queda e se faz uma reação para mudá-la, porque ele aproveita que ela está perdendo. É muito difícil você pegar uma empresa ganhando e mudá-la. Ou seja, quantos indivíduos têm a coragem, por exemplo, de um Steve Jobs pegar, né, matar um produto para lançar o seguinte, mata um produto para lançar o seguinte. Então, isto requer um certo desapego. Então, a dificuldade é a mesma. O que nós estamos entendendo em grupo é o seguinte: o maior impacto num grupo é o papel do gestor. Isso nós sabemos. O Gallup fez um estudo com 80 mil gerentes e mostrou que o maior impacto de permanência no emprego, de capacidade de coesão de equipe, de produtividade, era o gerente, era o alinhamento com esse gerente, com o gestor. Então, o papel desse indivíduo como alguém que fomenta mudanças, que estimula o pensamento, mostra que as pessoas têm que ter diferentes perspectivas. Eu falo isso no livro, tem um capítulo que eu chamo os agentes da mudança. São pessoas que têm percepções diferentes da realidade. Você tem que ser capaz de ouvir que pode ser que aquele indivíduo está percebendo uma coisa que o outro não está percebendo
ele tem um ponto de vista, então, diferente, e aquilo vai ser crucial naquele momento da empresa, essa capacidade de permitir que pensamentos divergentes se manifestem, cabe a um gestor. É quando o senhor fala sobre os atores principais de uma Atores mudança. principais. Quem são esses atores principais? Então eu pego um modelo bem simples de tipologia humana, tá certo? De 4 tipos, né? Que eu chamo um indivíduo estrutura, um indivíduo que é tarefa, um outro que eu chamo de relacionamento e um que eu chamo de liberdade. De maneira bem simples, o estrutura é o camarada que segue as regras, vamos dizer a contabilidade, tá certo? Então ele vê os detalhes, ele cuida de que A leva a B, B leva a C, tudo certinho. Ele é focado na eficiência do sistema. O indivíduo tarefa, ou sistema tarefa, é focado na eficácia, no resultado. Mas nós precisamos dos dois, claro que precisamos. Aliás, precisamos dos 4. Então, o tarefa, eu brinco que é o departamento de marketing e vendas. Ele vende. Agora, eu brinco que se vai ter para entregar, isso é problema da eficiência, né? Agora, a eficácia, ele vai vender. O terceiro é o relacionamento. É o RH, é quem cuida das pessoas. Então, são pessoas, é gente que preocupa com gente. Ou seja, eu preocupo com o outro. São as pessoas apesar do trabalho. O tarefa, não. É o trabalho apesar das pessoas. É o contrário, ele está focado no resultado. E, por último, liberdade, que é um indivíduo preocupado com o futuro, que eu brinco, ele sabe o que ele quer daqui a 10 anos, mas hoje de manhã ele não sabe o que vai fazer. Então, ele é criativo, ele pensa soluções incomuns. E, num mundo tão necessário, mudanças e inovação, esta pessoa se torna importante. Só que você imagina esse indivíduo que chega atrasado, que preocupa com o futuro, um artista quase, num mundo comandado por tarefas e estruturas. Então é um ser de outro planeta, mas você precisa dele. Porque eu demonstro no livro que a única maneira de uma empresa se reinventar continuamente é você ter essas 4 maneiras de pensar equilibradas de alguma forma. Quer dizer, o grande desafio do gestor, então, é conseguir fazer a convivência dessas 4 habilidades fundamentais. Exatamente, porque nós todos preferimos uma ou duas destas. E nós gostamos de quem é igual a gente. Só que então você junta um grupo só de tarefas, o outro grupo só de estruturas. Todo mundo tem as mesmas qualidades, mas tem os mesmos vícios. Então eles percebem o mundo da mesma perspectiva, eles não veem de outra perspectiva. Então você precisa de ouvir os 4. E esse é o grande desafio para qualquer indivíduo que sai, conforme você pegar um pipeline de liderança, sai de um gestor de si para um gestor de outros. Doutor Frederico Porto, para fechar essa nossa conversa, eu gostaria que o senhor deixasse aqui uma mensagem para todos aqueles que estão nos acompanhando no mundo corporativo e que começaram a refletir a partir de agora sobre a necessidade de pensar em mudanças, não necessariamente mudar, mas estar preparado para quando elas forem acontecer. Bem, eu acho que todo mundo tem que procurar momentos na vida para refletir. Se você percebe que você está insatisfeito por algum motivo, você tem que fazer uma reflexão. Ouvir, talvez, pessoas mais sábias e maduras do que você, pedir conselhos, estar atento ao mundo à sua volta, ou seja, o que realmente te incomoda. E a partir dessa noção, a percepção de que está te incomodando, traçar um plano de como tirar você dali. Porque eu sempre brinco que nós temos sempre 4 opções na vida. A gente pode mudar a si mesmo, mudar o outro, sair do barco, né, abandonar o barco, ou a pior de todas, que é sofrer parado. Né, porque só sofrer não resolve. Você pode até sofrer, mas você tem que ter uma perspectiva que você vai sair daquele sofrimento, daquele incômodo, daquela insatisfação. Então, sofrer por inércia, parado, talvez seja a pior de todas. Você sempre tem uma escolha. E requer coragem, requer trabalho, mas sempre temos uma escolha. Nunca podemos esquecer desse detalhe. E eu termino com a pergunta do Fernando, nosso ouvinte internauta. Ele quer saber se, às vezes, nós precisamos mudar para permanecer no mesmo lugar. Muito bonito, Fernando. Muito bom. Eu acredito que sim, porque provavelmente o lugar vai estar mudando também. Então você tem que acompanhá-lo. Ele estará sempre mudando. Então, se você acha que não está mudando, a sua percepção deve estar falha. O lugar vai mudar. Frederico Porto, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Muito obrigado, Milton, pela oportunidade. Obrigado, ouvintes. Até uma próxima. Frederico Porto, que é nutrólogo, médico psiquiatra, professor convidado da Fundação Dom Cabral e autor do livro Antecipe o Inevitável, a Arte e Ciência de Liderar Mudanças, livro este da editora Évora. Quero também agradecer a você que participou aqui do Mundo Corporativo, enviou suas perguntas,
através do e-mail ou através do Twitter. Lembrando sempre que a nossa ideia é que você pegue esse conhecimento e compartilhe com os seus amigos nas redes sociais. Rediscuta esse tema e, quem sabe, mude inclusive as nossas ideias. Combinado assim? Muito obrigado e até uma nova oportunidade.